Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Pai, te peço a tua graça, a tua presença, a tua bondade, te peço a tua misericórdia, que o teu poder esteja conosco, que não falte a tua presença, a tua fidelidade, a liberdade mesmo de pregar. Que eu, Senhor, nesta manhã não fale nada além daquilo que o Senhor quer que seja dito ao teu povo. Entregamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu só quero lembrar que hoje nós teremos o nosso almoço, né? Então você, que se puder participar conosco, fazendo, almoçando, levando a sua comida, isso também ajuda muito na toda a parte administrativa que nós temos lá atrás, e o custo é grande. Só para você ter uma ideia, os números de profissionais aumentaram tanto que nós temos uma maca, foi preciso comprar uma outra maca. Não lembro quanto ela custou, se foi 600, 400 ou 1.200. E mediante essa necessidade, uma pessoa também fez uma doação dessa máquina, tá? Então eu quero que vocês entendam que tudo que tem sido feito aqui, e a igreja vive de doações. A igreja não tem uma entrada fixa. Ela é igual um funcionário, uma pessoa autônoma, que ele vive de um serviço aqui, um serviço lá, mas ele tem uma despesa separada. Eles começaram bem. Veja que a história dos fariseus tem muito a ver com a história da igreja aqui na terra. Tem muito a ver com a história de muitas igrejas muito próximas a nós, e tem tudo a ver conosco. Porque a gente pode hoje estamos começando algo bem, mas se não estivermos atentos, de uma maneira muito sutil e sorrateira, o diabo vai infiltrando na igreja, e para quê? Para nos desviar do caminho. Então, eles começaram bem, com puro zelo, pela glória de Deus, mas com o passar do tempo foram se deteriorando, com tantas organizações religiosas. Então hoje nós vivemos uma situação de uma igreja em crise. Aqueles que não aceitam, aqueles que são rigorosos demais em tudo, que quer controlar a vida do membro, quer dizer a maneira com que o casal tem que ter intimidade no seu quarto, querem determinar quantos filhos você tem que ter, e diz por que você não pode ter. Aqueles que não têm, quer forçar a ter. É bênção de Deus, você está rejeitando uma bênção de Deus, e pressionam, né? E existe outro lado, dizer assim, não, nós não queremos essa religiosidade. Então, você pode, fica à vontade, tipo de roupa que você vem, se é imoral ou não, se você está se sentindo bem, importa é o seu coração. Esses dois extremos ainda existem até os dias de hoje. Mas nós sabemos, querido, que a religiosidade, ela é contagiosa, sim, ela pode sufocar, matar a sua fé, e o extremismo também. E o que a Bíblia fala, que o Espírito Santo, ele traz o equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente encontra quando a gente vive e pratica a palavra de Deus. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, você vai começar a observar, né? Que você vai ser uma pessoa, nas suas emoções, mais controlada. Nas suas decisões, você não vai ser tão precipitado. Você vai observar que você vai ter muita paz no seu coração, mesmo no momento que houver uma perda,
um erro seu, uma falha. Você conhece a palavra. Olha, nisso aqui eu me desviei. Mas o que a Bíblia diz? Se eu confessar de todo o meu coração, Ele é fiel e justo para me perdoar. E esse fardo, ele sai. Então, esse partido, né, dos fariseus, eles existem nos dias de hoje? O que você acha? O partido do fariseu, ele não existe mais, ele acabou. E foi o grupo que mais Jesus bateu, né? Que mais, você pode olhar lá na Bíblia, puxar quantas vezes Jesus exortou esse grupo. Foram muitas vezes. Aí você pode dizer assim, não, mas esse grupo foi zeloso, esse grupo, sim, né, conhecia muito a lei. Mas aí quando você vai ver o livro de Apocalipse, a Bíblia diz assim, né, quando fala sobre as 7 igrejas, né, conheço as suas obras, mas tenho contra ti, e aí há uma sentença sobre ela. Não basta simplesmente você ser zeloso, né, e pegar aquilo que é zeloso para desviar a seu favor. Tanto é que muitos desses homens que faziam parte desse grupo, eles se converteram. Existiam pessoas de fato entre eles tementes, que amavam a Deus, mas esse grupo ele foi também contaminado por essa ideia pagã, né? Só que voltaram no sentido religioso, não de outros deuses, mas eles se tornaram o próprio Deus. Eles eram Deus na terra naquele período, né? Então, o partido dos fariseus, que não existe mais. Porém, o espírito do farisaísmo ainda anda solto e devemos sempre nos acautelar contra isso. E é esse o ponto que agora eu peço que você abra aí no livro de Lucas 18, versículo 9. Jesus não estava preocupado com os fariseus, mas com aquilo que ele estava seminando, implantando e jogando peso sobre as pessoas. Por isso eu digo que hoje você não vai encontrar uma igreja com o nome, né? As pessoas nem gostam de falar esse nome. Mas você vai encontrar essas práticas nos dias de hoje. Ainda há exclusão pelo tamanho de cabelo que a pessoa usa. Né? Ainda há exclusão e uma exposição da pessoa que não é fiel no dízimo, que tem o nome dele lá na parede. Você sabia disso? Existe. Então, esse espírito de farisaísmo, de achar que uma vez que você é membro aqui, vocês são minhas ovelhas, ainda existe. Mas eu quero dizer que vocês não são minhas ovelhas. Eu aqui sou o pastor dessa igreja. Mas eu estou simplesmente pastoreando uma ovelha de um outro pastor que me confiou isso, que se chama Jesus. E esse pastor vai perguntar ao pastor Emilson, e eu vou ter que prestar conta disso. Então veja a seriedade que é e o controle que nós temos que ter. Por isso que às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, o que eu devo fazer sobre isso? Olha, as pessoas gostam também de ser comandadas, né? E você me fala, não sei, você tem que orar. Isso é a única coisa que eu posso dizer. Vai orar, porque o mesmo Deus que fala comigo estará falando também com você. Lucas 18, versículo 9. Fala de alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. E por isso Jesus contou essa parábola, né? De ter essa cautela. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu
e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas bateu no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Veja a palavra de Jesus para o fechamento. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, ou seja, seus pecados perdoados. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, a lição que nós podemos tirar, né, dessa parábola, que a humildade deve levar cada um a perguntar-se: será que o meu comportamento, será que a minha atitude, daquilo que eu falo, daquilo que eu professo, agrada ao Senhor? Será que o que eu falo, as pessoas podem seguir, mas as minhas práticas, as minhas próprias práticas, elas me condenam? Como alguém pode, numa mensagem falando para casais de amor, se ele é impaciente, se ele é grosseiro, se ele é estúpido, se ele não é um príncipe, mas ele é o cavalo do príncipe com a sua esposa? Não há coerência. Então é melhor não falar. Eu quero que você pense bem sobre isso. As suas práticas têm sido coerentes com aquilo com que você fala? Ou as suas práticas cancelam tudo aquilo que você fala? Porque se isso acontece, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Jesus diz: olha, faça, né, o que eles falam, porque está pregando a lei, a palavra, mas não façam o que eles praticam. Versículo 15 desse mesmo capítulo de Lucas 18. O povo também estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos, que já estavam tão contagiados por essa prática dos fariseus, né, de controlar, de ser censura, olha o que eles vão fazer. Repreendiam os que tinham trazido, repreendiam os pais. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então vamos observar a atitude dos discípulos. Mostra aqui uma contaminação, né, uma atitude já de contaminação do farisaísmo. Às vezes nós não percebemos, né, condenamos as pessoas e não percebemos que temos a mesma prática. E isso é muito interessante, que em gabinete você fala assim: mas você está falando isso que a pessoa fez, mas será que você não faz isso? Não, pastor, de maneira nenhuma. E você está vendo o que a pessoa faz. Mas não adianta eu falar para aquela pessoa que ela faz. Porque se ela não consegue ver e se escutar a si mesmo, não vai ser eu que irei conseguir abrir o coração daquela pessoa. Ela ainda vai sair revoltada, chateada e dizendo: Deus não usou o pastor, foi o diabo. Como que o pastor falou isso comigo? Que mensagem é essa? Isso é mensagem do capeta? É assim mesmo. Porque a pessoa tem que se escutar, irmãos. Por isso que na ceia eu não posso examinar
Eu posso até ver pessoas e saber das suas práticas, né? Mas eu não posso daqui impedi-la. Não, ó, você não pode não. Não, tu está em pecado. Lembra aquilo que você falou comigo no gabinete? Já acertou sua vida? Aí estaria fazendo a prática dos fariseus. Estaria sendo contaminado, como os discípulos aqui ainda estavam contaminados. Eles estavam nesse processo ainda de mudança. Jesus, ao vê-los, repreendeu, dizendo, não, para aí. Vocês não têm esse direito. Vocês não estão aqui para fazer uma triagem, para dizer quem pode, quem não pode. Vocês estão aqui para pregar e aprender como se pratica. Então, irmãos, eu quero que nessa manhã você pense um pouco sobre isso. Quantas pessoas você impede de que elas venham à igreja? Uma conta que você não paga. E você não disse que é cristão, mas o cristão tem uma marca, né? A pessoa fala, esse cara é crente. E se as pessoas não conseguem ver isso em você, meu querido, minha querida, você precisa se converter. Porque uma pessoa que tem um encontro com Cristo, ela não precisa falar um glória a Deus, nem aleluia em público. As pessoas olham e dizem, posso perguntar um negócio? Você já até sabe. Você é crente, né? Está lá. Porque você tem a marca não da besta, mas do Cordeiro de Deus. Aleluia! E é motivo de alegria. Não tem como você se esconder. Não tem como. Então a pessoa sabe que você é um cristão. E aí você faz uma compra e não paga, você está impedindo aquela pessoa de vir à igreja. Que fala assim, crente é isso? Não quero ser crente não. Não quero. Quantas pessoas você impede participando das brincadeiras, das piadas, para não perder o amigo? Eu vou rir. Você não tem que rir de coisa imunda não, querido. Você é um servo, uma serva do Senhor. Se fizer isso, vão me excluir. O que é melhor, você ser excluído daquele grupo? Ou você mesmo se excluir do reino de Deus? Pense sobre isso. Porque sem santidade, você não verá a Deus. E pronto. Então, a importância que nós temos que ver, porque é muito fácil falar do que esse grupo fazia. Mas esse espírito de farisaísmo ainda existe até os dias de hoje, porque é uma coisa humana, que milita não a favor, mas contra Deus. O que eles fizeram aqui? Eles impedem o povo de se aproximar de Jesus e usam a sua função de discípulo para fazer uma triagem. Eles achavam que tinham esse direito. Não, eu sou discípulo, eu posso dizer quem pode, quem não pode. Como? Quem deu essa autoridade para ele? Não foi Jesus, porque Jesus o repreendeu. Mas aquela posição achava que ele tinha o direito. Presta atenção nisso. O fato de alguém ser muito sua amiga ou amigo, um irmão muito íntimo, não dá o direito de você fazer brincadeiras. Eu acho horrível esse tipo de brincadeiras. Pô, fulano é grandão. Ô velho. Ô garotão. Você não tem esse direito. Eu não dou liberdade para isso. Ô careca, ô gordo. Você não tem esse direito. Mesmo sendo seu irmão. É meu amigo, nós somos amigos. Você não tem esse direito. Você não pode fazer isso. Pode parecer bobeira, mas essas pequenas coisas, querido, têm entristecido o coração de muitos e têm impedido dessas pessoas prosseguirem, porque nem todos são firmes na fé.
A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, porque há no seu rebanho as ovelhas que são fracas, as ovelhas que qualquer coisinha, ela não está sadia, então ela adoece com muita facilidade. Mas ela estando no rebanho, ela não vai se desviar. Talvez ela não vai estar na primeira fila, não tem tanta força. Mas o importante é que eu estou junto. E aos pouquinhos, Deus há de me fortalecer. Aleluia! Quantos eu vi chegando aqui assim? E hoje tiveram a sua vida mudada. E quantos ainda estão nesse processo de mudança? Nós não temos o direito. Existem coisas que às vezes, como amigos, como irmãos da fé, você pode até fazer pessoalmente, entre você e aquela pessoa, se há essa liberdade, mas nunca em público. Amém? Porém, essa atitude não tem aqui a aprovação de Deus, e eles os repreenderam, os repreenderam dizendo: não as impeçam. Por quê? Por que Jesus disse isso? Porque todos têm livre acesso à presença de Deus. E aí a gente vê esse espírito de farisaísmo dentro de nós. Como assim todos? Mas aquele cara que não tem jeito, que apronta, tem. Mas aquele ladrão sem vergonha, que já estava condenado lá na cruz, porque Jesus não deixou ele logo para o inferno, ele tinha direito. Ele descobriu e o outro não. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos têm livre acesso à presença de Deus. E esse livre acesso, querido, é que fortalece você estar aqui hoje pela manhã, é que ajuda você a caminhar na sua fé, é que ajuda você a vencer o peso, não de alguém, agora já do seu próprio pecado, de coisas que você ainda tem dificuldade de largar. E aí quando você vai à presença de Jesus, Ele te dá um remédio, remedia aquela situação, dizendo: continua caminhando. Já ouvi as suas orações. E é possível que você venha cometer esses erros, mas talvez não com tanta frequência. Mas à medida que você vai se fortalecendo, você não vai sentir mais falta daquilo que te prendia, que te impedia de você ter esse livre acesso à presença de Deus, e chega uma hora que você já nem lembra mais que você tinha aquela vida, porque Deus foi transformando essa área da sua vida com o seu envolvimento, com a sua participação. Então, quando nós lemos aqui no versículo 23, de 1 a 12 de Mateus, esse espírito dos fariseus, né, como esse espírito agia. Eles falavam algo, mas as suas práticas não tinham coerência. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos estar atentos é com as nossas práticas. A parte de estudo, de palavra, já foi dado por Cristo Jesus, está aí à sua disposição. Agora, o querer praticar isso só depende de você. É uma questão de conscientização. É como uma pessoa que vai, nós temos essa semana, né, veio mais um profissional, esqueci de falar, uma nutricionista, amém? Olha só que bênção, irmãos. Então, obrigado aí, o irmão que assim a indicou. Que coisa boa. Então, a nutricionista passa algo lá para você, e você diz: eu vou perder peso.
Só que a sua motivação está errado. A sua motivação não é perder peso, porque quando você perder peso, você vai voltar a ter suas práticas de novo e vai comer tudo de novo. Perdi 20 quilos, agora eu posso comer à vontade. Não. A dieta é para reeducar você. Eu hoje não estou acima do peso, mas eu faço, junto com uma nutricionista também, né, a parte, lá fora, para reeducar. O meu tipo de alimentação é outra. Tá? Pela questão de calorias, essas coisas que eu gasto, e eu ainda sempre falo com ela, doutor, eu quero perder uns 5 quilos. Mas como que você faz isso? É reeducando. E se conscientizar. Pastor, você tem vontade? Não tem vontade de comer muita coisa. Vontade de comer aquele hambúrguer maravilhoso, aquela pizza com aquele queijo assim caindo, assim, oh Jesus, né? Tem vontade, né? Não sou muito chegado a sorvete, mas aquele pote imenso, assim, às vezes eu vou na sorveteria e vejo as pessoas comprando aquele pote de quase 1 quilo de açaí, eu compro um de 300. Mas sabe o que eu observei? Que sacia você não é a quantidade, é a maneira com que você come, saciando bem devagar. Observa isso. Você já observou que a maioria das pessoas não come, não mastigam, engole a comida? Sabe por que você engole? Não é porque a sua dentadura, ou você não tem dente, ou você tem dentadura ou dente, mas que você é tão ansioso, né? Não percebe isso, e a forma com que você ingere a sua comida mostra o nível de ansiedade que você tem. Então, Jesus estava dizendo aqui para os discípulos, vai devagar, vocês viviam debaixo da lei, essa lei foi totalmente distorcida por esses religiosos, que tomaram posse disso, mas eu tenho novos ensinamentos para vocês. Versículo 2 do livro de Mateus 23 e versículo 3. Os escribas aqui, né, eram os ensinadores oficiais da lei, e nessa situação deveriam ser obedecidos. Bota aí o versículo 2 e o versículo 3. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe. Faça tudo o que eles dizem a vocês. Mas o quê? Não façam o que eles fazem, pois não pratica o que prega. Pode voltar mais uma vez? Vamos ler esse versículo? Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Você já imaginou você ensinando o seu filho, e o seu filho dizer, né, para você, eu não vou fazer isso não, lá que você é desobediente, você vai ter que fazer. Eu não, você não faz. Como é que você vai sustentar isso? Me diz. Não consegue, irmãos. Porque você mesmo está reprovando, está sendo reprovado pelas suas próprias atitudes. Talvez aquela criança mais inteligente, mais esperta, não vai falar nada, mas no seu íntimo vai dizer, ele não faz nada disso, fica me obrigando. Sabe, queridos, a melhor maneira de você não impedir as pessoas de chegar até Cristo é vivendo a palavra. E eu posso afirmar para você
que não é difícil. Essa questão que vive praticar a palavra é difícil, isso é mentira. Existem impedimentos que nós colocamos na nossa mente e criamos barreiras. Não é difícil, porque a Bíblia, o Senhor nos disse, olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quem está ao seu lado nesta hora? Representando a figura de Jesus. O Espírito Santo de Deus. É essa oração. Senhor, me ajude. Senhor, está difícil, mas eu vou resistir. Eu estou até com vontade, mas eu posso ficar sem isso. Eu comento com algumas pessoas e digo que eu sou muito movido à cafeína, né? Então eu ando com muito refluxo, por isso essa tosse constante. E aí eu tive que mudar toda a minha alimentação nesse período. Pode ser o cheiro da tinta também, né? Do momento de obra, um monte de coisa. Essa semana não, um dia dessa semana, um dia para mim é uma eternidade ficar sem café, tá, irmãos? Um dia dessa semana, que foi como se fosse um ano, eu fiquei sem tomar café. E eu fiquei bem, porque eu consigo substituir o café pelo chá, né? Eu gosto muito de coisa quente, eu não gosto de coisa fria. Ou quando é bebida, né, que eu tenho que beber fria, aí é gelado demais, é tudo extremo, né? Então eu fiquei bem, né? Eu me acostumei com aquilo ali. Então a gente assim observa que existem coisas, querido, que você criou um hábito de um pecado durante muitos anos, que é possível você largar isso sim. Eu conheço várias pessoas alcoólatras, né? Eu conheço pessoas alcoólatras que não conseguiram largar o álcool sem ir para os alcoólatras anônimos. Mas eu conheço pessoas alcoólatras, ex-alcoólatras, que ao se converter, nunca mais botou a água que passarinho não bebe, que é a cachaça, e nem a cerveja na boca. Teve uma mudança, né? Então, existem pessoas que vão ter mais dificuldade, porque você, um exemplo, você desde pequena ou pequena já vem da pornografia. Os seus primos, os seus amigos maiores, o seu pai te ensinando, você tem que ser homem. É difícil largar a pornografia. Você criou um hábito daquilo ali. Mas eu posso afirmar para você, querido, que em Cristo Jesus é possível você ser liberto. O fato de algumas vezes você ter a sua recaída, que é possível que tenha, sabe como que as pessoas no trabalho do Alcoólatras Anônimos faz a roda e diz, hoje eu não bebi. Um dia não bebeu, para aquela pessoa é igual uma pessoa que é movida a cafeína, é uma eternidade. Aquele dia foi um dia de vitória. E o que essas pessoas fazem? Esse método é bíblico. Quando eles confessam as suas vitórias, eles são fortalecidos, e quando eles confessam as suas dificuldades, eles são fortalecidos. É uma confissão de pecado, como se fosse, né, dizendo em termos cristãos, e Deus vai trabalhando, e Deus vai operando ali na vida daquela pessoa. Então eu afirmo para você nessa manhã que é possível você ser uma pessoa livre, transformado pelo poder de Jesus Cristo. Aqui nesse versículo, os escribas eram os ensinadores oficiais da lei, e nessa situação deviam ser obedecidos. A aplicação desses ensinamentos é muito difícil que Jesus trouxe. Mas Jesus disse que é possível, temos que crer
e fé, e ter fé e praticar. Os discípulos de Cristo devem obedecer às autoridades, é o resumo desses 2 versículos. São elas por Deus o quê? Instituídas. E esse ensinamento aqui agora diz assim: se não podemos respeitar os homens, respeitemos seu cargo. E esse ponto eu vou explicar para vocês. Como é difícil separar o ser humano da função. É muito difícil. Eu às vezes estou em reunião no meu condomínio e ali eu não quero ser chamado de pastor, você sabia? Ali eu quero ser chamado de Emilson. Eu por acaso pastoreio aquelas pessoas, mas tem outro que eu realizei, que não é membro da igreja, que não é cristão, mas que eu realizei o casamento do filho, da filha dele. Não, agora eu quero saber o voto do pastor Emilson. Eu nem falo nada, porque pastor, quando fala, né, numa reunião, as pessoas têm muita dificuldade de assim aceitar. Então, eu prefiro ser ali aquela pessoa que é um dos donos e que vai dar o seu voto. Porque se falar pastor, meu voto já está cancelado. CPF cancelado, não aceito. Ainda que ele estiver certo, o que ele falar, né, eu sou contra. Não importa se seja certo ou se seja errado. Então, vamos observar isso aqui, né? Os discípulos de Cristo devem obedecer às autoridades, são elas por Deus instituídas. Se não podemos respeitar os homens, precisamos respeitar os seus cargos, né? E como é difícil separar essa função, né, do ser humano daquela função. E eu posso afirmar, querido, que não são poucos que têm a sua fé abalado e a sua fé, ou então esfriado na sua fé. Lembro de uma empresa que o dono da empresa, ele era uma autoridade espiritual. E existiam pessoas ali não cristãs, tá? E existiam pessoas cristãs. E aí essas pessoas que não eram cristãs, elas diziam assim: eu nunca vou querer ser crente, ser igual esse camarada aí da empresa, o dono. Só que não falava para o dono, não é maluco, né? Mas existiam pessoas ali convertidas, que foram falando do amor de Deus, que foram falando que existe uma diferença entre o ser humano e a sua função que ele exerce na igreja, e foi falando que existe uma separação entre a palavra de Deus em que a prática dos homens. E você sabe que aquela pessoa convertida conseguiu levar 2 outras pessoas que odiavam a igreja pela atitude daquele chefe, que era uma autoridade espiritual, e essas pessoas se converteram. Olha que lindo, querido. Então, nós não podemos desvalorizar a palavra de Deus, ainda que pareça algo impossível. E qual era o motivo daquelas pessoas odiarem a igreja? Porque aquela pessoa, sendo uma autoridade espiritual e uma autoridade da empresa, ela deduzia ou descontava o dízimo do salário das pessoas. Mas eu não sou crente não, meu filho. Eu sou uma autoridade espiritual, os 10% eu desconto porque é do Senhor. Você ficaria feliz com isso? Hã? Sendo crente, você ficaria feliz com isso? Hã? E não sendo crente, eu mato esse cara, né? Crente é isso? Então essa compreensão, querido, não é possível com olhar natural. Você não vai conseguir. Com olhar natural é muito difícil. Mas isso é uma realidade e que tem separado muitos. Como é difícil, vamos supor,
Nós temos pessoas que trabalham aqui conosco durante a semana. Quando elas estão aqui, elas têm uma função. Né? Elas têm que prestar o serviço e eu tenho que prestar o pagamento daquele serviço. Eu não posso, e às vezes isso acontece, né? Cria-se a cultura. Durante a semana, a igreja é uma empresa, mas domingo é a casa do Senhor. Errado. Ainda que você tenha um CNPJ e lá fora, para a sociedade, você é considerado uma empresa, mas a igreja não é uma empresa, irmãos. Eu não aceito esse tipo de palavra. A igreja não é um comércio. Vocês não são um número, uma cifra. Portanto, eu não sei o quanto você dá dízimo e se dá. Não sei. E nem tenho a obrigação e nem quero saber. Para que eu não faça aquela oração de Elias. Queima ele, Senhor, queima ela. Então não quero nem saber. É você e Deus. Mas observe isso. Se eu aqui dentro da igreja digo assim, não, querido, na hora do seu trabalho, não, é para a igreja, dedica mais tempo, né? Dá para você vir durante a semana, fica até tarde, né? Porque é a casa do Senhor, mas na hora de eu cobrar, eu esqueço aquela hora que você deu a mais, aí se você faltou um dia eu desconto. Você está reclamando porque você faltou? Quer dizer, na hora de eu exercer a minha função, eu não exerço com misericórdia, eu exerço como um chefe, um patrão. Mas na hora de eu pedir alguma coisa, eu peço como um pastor. Está errado. Querendo ou não, aqueles que trabalham aqui, ainda que eu tenha que ter essa função de dizer, né, dar as ordens para que as coisas aconteçam, a pessoa não consegue separar, é muito difícil separar. E por isso que muitos que às vezes trabalham na igreja, não congregam naquela igreja e até esfriam na fé. Eu conheço o que eu estou falando e já acompanhei muitos assim. Então o meu desejo nessa manhã, que você possa ser, né? Como aí no versículo Mateus 2:3. Mateus 23, 2, 3, por favor. Ser essa pessoa que os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Versículo 3. Obedeço-lhe, faço tudo o que eles dizem a vocês, mas não faço o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O meu desejo, querido, que vocês possam tomar a posse da palavra de Deus para a sua vida, mas possam ser praticantes de tudo aquilo que você prega. Eu, durante muitos anos, meu discipulado foi longo, né, com o meu pastor, e ainda como obreiro. Às vezes ele me chamava, Milson, eu quero que você vá à igreja, vou pregar em tal igreja, eu quero que você vá comigo. Mas eu não ia de carona no carro dele, ele nem me oferecia. Às vezes eu ia de carro não, eu ia de ônibus, porque eu não tinha carro ainda, e eu ia. E o que ele queria com aquilo? Ele não me chamava para entrar lá no gabinete, ele queria que eu estivesse ali, para que eu pudesse ver as suas práticas. E eu vi muitas práticas boas. Sabe essa história de quando a pessoa vai à igreja e diz, eu vou, mas tem que pagar tanto? Às vezes, quando ele ia pregar nessas igrejas, é natural que o pastor, é prática, né, da igreja querer dar uma oferta àquela pessoa. Nós fazemos isso aqui, não tem nada de errado. E quantas vezes eu já ouvi ele falar isso? Querido, eu te agradeço por
por esse carinho, mas estou devolvendo a vocês, porque a igreja tem me sustentado e eu tenho o suficiente. Ele podia, a pessoa estava dando, não é para você. Não precisa. Não precisa. Ele não falou nada comigo. Não teve nenhum comentário depois à parte. O maior contato, às vezes, que eu tinha com o meu pastor é quando eu sentava ao lado dele. Eu lembro até hoje com muita saudade. Ele colocava a mão na minha coxa, sem uma palavra. Era como dizer assim: estou junto com você. Mas o que eu vi de prática, de zelo, falou muito mais do que todas as suas pregações. Que você seja esse praticante da palavra, apaixonado por Jesus. Assim como Paulo deu esse exemplo, se colocou como modelo. Eu espero que eu possa ser esse modelo também de exemplo de Cristo para vocês. Se houver uma falha, por que não falar e pedir desculpa? Isso não te diminui em nada. Pelo contrário, dá mais credibilidade e respeito. Esses dias estava uma pessoa falando mal de um mal entendido que teve em um serviço, né, que nós estávamos fazendo ali no galpão. Os meninos tinham juntado material, papelão, né, para ser vendido. E aí eu não sabia, não falaram nada. Todo o material da obra é da igreja, papelão, né? Eu estava até pensando em dar para uma da irmã que vende aqui. Aí eu falei para um dos nossos pedreiros, falei para ele assim: ó, pega e leva, para não ficar esse material aqui. Mas não sabia que os que estavam fazendo o telhado, o rebaixamento, estava juntando aquilo ali para sexta-feira. Vamos vender, vamos fazer um dinheirinho. Diferente para mim, papelão, né? E aí eu ajudei a botar no carro do pedreiro. O Luiz foi embora. Quando eles desceram, ficamos a pé. Aí eu estou ouvindo aquele murmurinho, fui ouvir, né? Como é que fiz aí? Como é que a pessoa fez isso? E ainda falou que foi o pastor, né? Essa pessoa tinha conceito comigo até agora. Aí eu falei: dessa pessoa eu posso afirmar para você, não fala não. Ele é uma pessoa muito íntegra. Aí liguei para ele e disse: poxa, pastor, quando você pediu para trazer, né, eu trouxe. Mas eu nem sabia que eles estavam juntando para isso. Mas não tem problema não. Eu vendo aqui e levo o dinheiro semana que vem para eles. Aí eu vou pegar, vou esfregar o dinheiro na cara daqueles jovens. Aqui, você não quer dinheiro? Mas vou juntar e vou falar com eles. Mostrar que há integridade. Nós não podemos falar de uma outra pessoa sem que a gente não conheça. E por que eu falei? Porque eu vejo as práticas dessa pessoa. E essa semana ele precisou chegar atrasado 1 hora. Eu nem pedi nada. E aí ele falou assim: pastor, eu vou ficar até 6 horas, porque eu cheguei 1 hora mais tarde. Isso é integridade, irmãos. Para só para pensar. Quantas vezes você chegou meia hora, 40 minutos e justificou? Eu não tenho culpa porque eu cheguei atrasado. O patrão também vai dizer: eu não tenho culpa, você vinha 2 horas, saía 2 horas antes de casa. Então quando o patrão não te dá as horas que você trabalha mais, você reclama.
Mas quando você rouba as horas do seu patrão, você quer misericórdia. Isso é hipocrisia. Da mesma maneira é o patrão, que você sempre doa várias horas, e o dia que você não vem, ou atrasa para alguém, quer descontar aquela hora, você tem que ir lá também, esfregar na cara dele: olha a quantidade de horas aqui. E discutir: não, você não vai descontar isso. Se você descontar isso é ser justo. Seja praticante da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos orar, vamos estar de pé. Amém. Pai, nós pedimos com esta mensagem para você que está nos assistindo em casa, para você que é cristão ou não cristão, essa mensagem é para todos. Todos têm acesso e nós não estamos aqui para te impedir. Que você possa fazer como diz lá no livro de Ageu: reveja os seus caminhos. Existem coisas que já se tornou um vício tão grande na sua vida que você não percebe. Mas talvez isso tenha ferido, machucado os seus filhos, as suas filhas, a sua esposa, alguém que você comanda no seu trabalho, alguém que passa uma mensagem para você, que você está cobrando um serviço. É um funcionário, uma pessoa que está lá do outro lado. Você não tem o direito de ferir, de ser grosso com aquela pessoa. Nós temos que separar a função do ser humano. Do outro lado está alguém exercendo uma função, mas é um ser humano igual eu e você. E já pensou aquela pessoa que pode estar passando por depressão, por luta? Mas é meu direito. Você não tem o direito de ofender, de humilhar ninguém. Você tem o direito de cobrar os serviços que você pagou. Senhor, todos nós, e eu me incluo nessa, todos nós cometemos esses erros. Mas isso não justifica e não impede a tua palavra de agir nas nossas vidas, se nós confessarmos, irmãos, se nós pedirmos ao Senhor, se nós buscarmos a palavra de Deus. Eu acredito que nós vamos ter comportamentos e atitudes melhores. Pai, eu entrego nas suas mãos cada um dos nossos irmãos, pedindo nos ajuda, Senhor, a ser cristãos autênticos, que pessoas possam olhar, sendo um cristão ou não, e dizer: essa pessoa é um cristão, é uma cristã, porque ela pratica e vive a palavra de Deus. Que toda honra a Deus, que toda glória seja dado a Ti. Aleluia. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro
de novo, como uma oração dizendo: Senhor, Tu me aceitas como eu estou, mas Tu podes me purificar como ouro e me transformar. Olhei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como sou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espere, anseio por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Senhor, muito obrigada. Nós queremos ser esses cristãos íntegros que vivemos a verdade da Sua palavra. Ainda que hoje, pobre, cego e nu, temos certeza que o Senhor pode nos transformar. Tenha liberdade em nossas vidas, Pai. Tenha liberdade em nossas vidas. Que nós sejamos esses cristãos comprometidos com a Tua palavra, com a Tua verdade. Aleluia, muito obrigada, Pai, por toda essa manhã, de tantas maravilhas que o Senhor falou ao nosso coração, que nós possamos, durante toda a semana, durante toda a nossa vida, viver, praticar essa verdade e buscar a Tua face. Leva-nos debaixo da Tua proteção. Nós assim Te agradecemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia! Você aí na sua casa também, receba a presença do Senhor. Ele é real, Ele é real, Ele está aqui.